Fala, acadêmicos! No vídeo de hoje nós queremos falar sobre pare de lutar contra pecados. O que, pastor? Para parar de lutar contra o pecado? Querido, eu quero te dar um segredo de vencer o pecado. E um dos segredos de vencer o pecado é parar de focar nele. Nós precisamos aprender isso através das Escrituras Sagradas. Talvez você esteja aí assustado. Pastor, para parar de lutar contra pecados? É exatamente isso. E por que eu falo sobre isso? Já para você já não se assustar, eu quero dizer para você que um dos segredos principais da gente vencer o pecado é a gente entender a graça de Deus pela justificação da cruz do Calvário. Nós precisamos entender isso. E o foco não tem que ser lutar contra o pecado, porque quanto mais eu luto contra o pecado, mais eu amplio a consciência de que sou pecador. E quanto mais eu amplio essa consciência de que sou pecador, mais pecado eu gero. Então, o grande segredo é focar na graça de Deus, naquilo que Jesus fez por mim, na obra redentora da cruz, que me redime de todo pecado. E quanto mais consciência de justiça eu tenho, mais santidade eu gero. Então você gera de acordo com o que você crê, você gera de acordo com aquilo que você foca. Pare de lutar contra pecados, porque à medida que você fica lutando, focando no pecado, mais consciência de pecador você gera. E quanto mais consciente de que você é pecador, mais pecado você vai gerando. Então qual que é o segredo? A gente aprendeu o que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 20. Diz assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E olha que ele fala: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. E o Paulo vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: rapaz, então quer dizer, você pode até pensar nesse raciocínio, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele faz a pergunta, ele diz assim: então quer dizer que você pode pensar assim, né? Onde então tem mais pecado, tem mais graça, então vamos pecar mais para que haja mais graça? Não, ele está dizendo de modo nenhum. Sabe por quê? Porque quem entendeu a graça de Deus pela justificação da fé, entendeu o seguinte, que um dia, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, para você realmente receber da redenção, da remissão dos seus pecados, você precisa ter a consciência da mortificação. Quem não tem consciência de morte, não trará sobre si consciência de justiça para a vida eterna. Então, primeira coisa, o que todo cristão que um dia levantou a sua mão, reconhecendo Jesus como Senhor, como Kyrios, dono absoluto da sua vida, a primeira coisa que ele precisa ter, consciência de mortificação. O próprio Paulo vai seguir ali no texto dizendo: se estamos mortos para o pecado, eu não vou querer mais pecado para que abunde mais graça. Não, se está morto para o pecado, primeira coisa, consciência de mortificação, para que haja consciência de justificação, e aí opere em nós a vida de Deus para vivermos completamente para Deus. Então, primeira coisa, nós temos que entender que com ele nós morremos e com ele nós ressuscitamos. Quando Jesus morre na cruz, ele não está, ali, matando os seus pecados, porque ele foi para lá sem nenhum pecado, né? Ele foi para lá como um cordeiro puro, santo, perfeito. Mas ele está lá representando a minha e a sua natureza adâmica, a sua natureza pecaminosa. Jesus está levando esse corpo adâmico para a cruz para ser dilacerado e vencer ali, destruir o poder do pecado sobre as nossas vidas. E quando cremos na obra consumada de Jesus na cruz do Calvário, eu estou crendo, na destruição
do pecado, desse corpo pecaminoso. Estou sendo mortificado em Cristo. Agora não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. Opera em mim a vida de Deus. A vida, essa vida do Espírito que me faz e me empodera a viver uma santidade que eu não teria, sabe, pela minha própria carne, pela minha própria natureza adâmica. Eu não teria condições de viver essa vida se não fosse a vida do Espírito, pela justificação da cruz em Cristo Jesus. Então, nós não somos justificados pelo que fazemos, mas somos justificados pelo que cremos, porque o que cremos nos justifica. E no que cremos? Cremos na mortificação de Jesus na cruz do Calvário, na morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário, que nos purifica de todo pecado e quebra o jugo da condenação, porque as últimas palavras de Jesus na cruz foi Theos Telestai, que significa está pago, a minha e a sua dívida foi paga, foi consumada lá. Então, por isso que a gente chama 2 Coríntios 5:21 de a troca da cruz. Aquele que não tinha pecado se fez pecado para que eu e você que temos pecado fôssemos feitos justos, sabe? Justiça de Deus, sabe? Não é você olhar para alguém todo com comportamento tudo certinho e aí ele tem o direito de ser abençoado. Não, justiça de Deus é Deus fazer daquele que tinha pecado, sabe, com aquele que não tinha nenhum pecado justo, trocar, sabe? Em vez de Deus estar lá, ele esteve lá no meu lugar, sabe? Isso é lindo, isso é obra de Jesus, é a suficiência da cruz. Nós cremos na suficiência total da cruz e nós precisamos corresponder a Deus, sabe, com essa palavra da graça. Essa palavra da graça nos empodera a mortificar cada dia a nossa carne, e nós entendemos que essa santidade inicial começa no processo da nossa conversão, onde cada vez mais, sabe, que eu olho para Jesus, eu me afasto do pecado. Quanto mais eu me concentro na cruz, mais eu vou me afastar do pecado. Eu não preciso ficar focando no pecado, lutando contra o pecado para vencer o pecado. Eu preciso me encher de Jesus, me encher da palavra, jejuar, orar, ter comunhão, ter intimidade com o Espírito Santo, ter meditação na palavra, para que eu possa ser cada vez mais cheio de Jesus. E quanto mais cheio da vida de Deus, cada vez mais ao meu velho homem fica crucificado com Cristo Jesus, porque assim como ele morreu, nós morremos juntos lá, e assim como ele ressurgiu, nós ressuscitamos para uma nova vida. Isso é fator fundamental para viver um evangelho que funciona na sua vida. E você, de uma vez por toda, vai conseguir se libertar de pecados que estão enraizados na sua vida e você não consegue vencê-los, sabe? Porque nós só vamos vencer certos pecados se tomarmos essa consciência de mortificação, de justificação, para a remissão de uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é fator-chave. E o que o apóstolo Paulo continua dizendo aos romanos? De certo que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, aquilo que eu acabei de falar, para que não mais sejamos o que? Escravos do pecado, porque aquele que está morto está justificado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, sabe qual que é o maior problema de muito cristão? É que ele crê em Jesus, ele crê no que Jesus fez na cruz do Calvário, mas ele não se apropria dessa morte para ele, para a vida dele. Então, a gente até faz uma analogia sobre um inseto que demora dias e dias para ficar morto. E é interessante, você vê, parece que a barata, se você arrancar só a cabeça dela, o corpo dela ali fica se mexendo por 3 dias. Por 3 dias, sabe? Um animal que também perdura muitas horas e dias também vivo é a galinha.
né? Se você arranca a cabeça da galinha, o corpo dela fica se mexendo, sabe, por horas e horas e horas. E sabe qual outro ser que, às vezes, por não tomar consciência dessa mortificação na cruz, fica viva a natureza, a velha natureza dele, por anos e anos? É o crente carnal. O crente carnal, ele fica na velha natureza vivendo, né? Mas ele aceitou a morte na cruz do Calvário pela metade. Nós temos que se apropriar dessa mortificação por completo para vivermos de fato, de verdade, e podemos dizer assim: não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E a cada dia nós estamos subjugando a velha natureza através da vida de Cristo operando em nós. Então, quanto mais de Cristo eu tenho em mim, mais a morte da velha natureza se concretiza na minha vida. Então eu quero deixar essa palavra para você, da Academia do Discípulo, trazendo esse discipulado consistente, com solidez nas Escrituras Sagradas, para que você viva novidade de vida, como diz a palavra, né? A cada dia, sabe, um novo nível de fé, uma nova experiência com Deus, para viver uma nova maturidade com Deus, de realmente vencer certos pecados de uma vez por todas e viver novas etapas da sua vida cristã. Eu quero deixar essa palavra no teu coração, que o Espírito Santo continue falando com você, e não se esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha para abençoar pessoas, para abençoar várias famílias, sabe? Dá o seu like aqui, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo aqui do Academia do Discípulo. Eu vejo vocês.